Fernando, eu estava conversando com o pessoal aqui, acho que a gente está caminhando para fechar um pequeno ciclo de algo que a gente pretende que seja muito grande, e que começou pelo patinho feio da TRS, a diálise peritoneal, e eu acho que a gente conseguiu, de uma certa maneira, levantar muito aí do que é o dia a dia do nefrologista, dos profissionais enfermeiros, nutricionistas que trabalham com DP, e desmistificar uma série de coisas sem, obviamente, querer colocar a peneira aí para tampar o sol, porque definitivamente há problemas, como em tudo em medicina, né? Não seria diferente na DP. E para fechar esse ciclo, nós resolvemos fazer uma masterclass aí de dúvidas, abrir perguntas aí para o pessoal, muita coisa bacana. E eu queria saber sua opinião. O que você achou desses? Sei que não era um cara tão frequente em lives, agora já é parado nas ruas para pedir autógrafo e tudo mais. Não, ainda essa caminhada ainda é uma caminhada longa, né? Cara, mas eu achei muito legal, Aneta. Assim, eu achei a experiência interessante em vários aspectos. Eu acho que você conseguiu acertar muito no modelo, já te falei isso várias vezes. Esse modelo de entrevista em medicina, com essa coloquialidade, assim, ela foi muito interessante. Eu acho que a gente consegue passar um conteúdo prático, objetivo, com essa pegada aí do dia a dia, sabe? Então, eu acho que o formato, essa era a ideia, né? E o formato ele favoreceu muito esse tipo de transmissão do conhecimento. Acho que você acertou em cheio. Eu acho que também a gente conseguiu percorrer aí toda uma gama, toda não, né, mas uma vasta gama de temas relacionados à diálise peritoneal. Acho que foi bem interessante. Então, acho que o saldo foi altamente positivo com essa iniciativa, cara. Né? Lembrando, né, Netão, que isso foi uma solicitação do corpo clínico, da nefroclínica, isso começou aí numa reunião nossa de corpo clínico, era um anseio aí da turma, né? Então, dentre outras coisas, a gente atendeu aí essa demanda do grupo e foi uma coisa que nos trouxe muita satisfação também, né? Exatamente. Foi uma maneira de atender essa demanda e conseguir também, de uma certa maneira, levar esse conhecimento para fora. Esse é um dos pilares da Nefroclínicas. Ela nasceu com esse braço de educacional, de querer realmente dividir conhecimento, sem nenhuma pretensão de ser rei da verdade, mas de estar conversando a respeito de temas inerentes à prática clínica voltadas especificamente para a nefrologia. E eu acho que começamos com o pé direito. Basta ver aí o feedback que a gente está tendo aí de colegas, pessoas até distantes, um monte de feedback através de direct, e vem muito mais por aí de temas os mais variados possíveis. A gente ainda vai falar sobre isso ao longo dessa jornada. Eu vou tentar, Fernando. Eu peguei e compilei as dúvidas que foram enviadas para a gente pelo perfil da NefraCab, né, alguma coisa até diretamente para mim no meu perfil pessoal. E eu tentei separar isso em algumas dúvidas. Obviamente, turma, se vocês tiverem dúvidas aí, principalmente se forem referentes, por exemplo, eu vou começar falando de situações especiais. Tem alguma dúvida? Levanta a pelota aí que a gente toca aí. E eu fiz algumas enquetes com o pessoal, eu vou levantar isso aí para a gente estar conversando a respeito. Pode ser? Show de bola, você manda. Outra coisa, o fato da gente estar fazendo essa última live a respeito do DP não significa que a gente não vá conversar mais a respeito do tema. É simplesmente uma maneira de conversar também sobre outros assuntos. O Fernando colocou muito bem. A ideia inicial era fazer uma coisa fechada para o corpo clínico da Nefroclínicas e para a equipe multiprofissional, mas a gente viu que isso aqui poderia ser uma forma de atingir muito mais pessoas. A rede social te dá isso, né? Te dá um approach que transcende barreiras, né? A gente chega a pessoas que estão em todo lugar do mundo. Isso é uma coisa legal e que foi maximizada aí com essa questão da pandemia. Fernando, eu vou começar com essas situações especiais. Eu recebi, na verdade, nós recebemos aí, através do perfil da Nefra Academy, algumas questões a respeito de gravidez na DP. Eu vou até ser um pouquinho mais amplo. Gravidez em paciente renal crônico não é uma coisa do dia a dia.
eu tenho alguma experiência, na realidade, dois casos especificamente, nenhum deles em DP. O Guilherme Henrique perguntou orientações gerais, se a gente tinha alguma experiência com a situação, e a Bela Oliveira falou o seguinte: olha, a mulher que está pensando em engravidar, ou o homem que é renal crônico e está pensando em o casal intermenino, quais que são as orientações a serem dadas? Então vamos começar para a pessoa, para a mulher que engravidou. Você tem algum caso na sua prática clínica de gravidez, especificamente em DP? Não, em diálise peritoneal não, é só realmente conhecimento de literatura, né? Então, mas a audiência é muito qualificada, né? Você vê que é uma coisa que a gente não tinha pensado aí nas situações especiais e ela não pode ser esquecida, porque a população feminina, embora ela tenha uma taxa de fertilidade menor do que na população geral, significativamente menor, ela ainda assim pode engravidar mesmo na doença renal estadio 5. E essa taxa de fertilidade é baixa, mas é importante dizer que a taxa de sucesso na gravidez ela tem aumentado nos últimos 20 anos, seja com o paciente em hemodiálise, com as estratégias hemodialíticas voltadas para a grávida, seja em diálise peritoneal. Então esse é um dado de um mundo real interessante, né? O sucesso da gravidez, ela tem aumentado, inclusive gravidez a termo. A Eu incidência tenho, relativa ela tem melhorado, né, nos últimos anos. ao longo desses quase 20 anos aí de nefrologia, eu me deparei com, na verdade, eu estou lembrando aqui, três casos de gestação em pacientes renais crônicos. O primeiro foi uma paciente em hemodiálise, e essa paciente acabou perdendo a gestação logo no início. O segundo foi uma paciente que estava pré-dialítica e acabou indo para a diálise logo após a gestação, né, o parto. A bebê nasceu muito bem. Marisa está aqui nos assistindo, a Marisa acompanhou em paralelo. A Marisa tem uma experiência gigante, eu acho que dos nefrologistas que eu conheço, não só em BH, mas que está no Brasil, talvez seja a pessoa que mais entenda desse perfil aí, gravidez mais doença renal crônica. E eu tô com um caso lá na Nefroclínicas, não é a mulher, mas é um paciente nosso lá da DP que engravidou a esposa. E a esposa está grávida, então isso é uma coisa muito legal, foi um presente, eu falo, para eles, para mim, a gravidez está indo super bem, ela está caminhando aí para quase 30 semanas já. E eu queria que você falasse, baseado na sua experiência de literatura, o que fazer? Porque na emo a gente já sabe, ó, otimizar a diálise, vamos aumentar a dose e tudo mais. E na DP, é possível levar uma gravidez no paciente em diálise peritoneal? Então, né, primeiro, é possível, tá? Em tese, a peritoneal, ela até oferta algumas vantagens para a nossa paciente grávida. A principal é a estabilidade hemodinâmica que o método ele confere. Então, a característica instabilidade hemodinâmica da hemodiálise, ela pode trazer algum grau de sofrimento no fluxo materno-fetal, e isso pode trazer alguma repercussão no desenvolvimento do feto. Então, isso é uma preocupação teórica, ela é tanto maior quanto mais instável for aquela paciente no tratamento hemodialítico, e a peritoneal ela te dá um pouco mais de estabilidade. A própria manutenção também do ambiente, a menor flutuação do ambiente urêmico, ela também tem uma vantagem potencial, né? Então, uma delas é a possibilidade de uma menor incidência de polidrâmia na mulher em diálise peritoneal. O mecanismo é interessante, parece que na hemodiálise, sobretudo nos períodos pré-sessão de HD, o acúmulo de toxina urêmica ela aumenta. Isso se transmite através da circulação materno-fetal para o feto, e o feto vai eliminar esses solutos urêmicos por diurese osmótica. E esse aumento do fluido urinário fetal
por um mecanismo puramente osmótico, seria uma diálise indireta, né? O feto eliminando para a mãe. Isso pode aumentar a incidência de polidrame. Então, a instabilidade hemodinâmica, ou a estabilidade hemodinâmica que a EDP promove, e a estabilidade no ambiente urêmico com menor flutuação, então tem um potencial de benefício. Como é que você maneja a peritoneal na grávida? Nos primeiro e segundo trimestre, não há muito problema. Você vai ter que fazer poucas mudanças na sua prescrição. O pulo do gato é o terceiro trimestre. Nesse momento, né, então, você talvez tenha que ofertar um pouco mais de diálise para a sua paciente. E o que acontece às vezes ali é a restrição do volume intraperitoneal por causa da competição com o volume uterino. Então, às vezes, essa repressão no volume abdominal, ela limita a infusão do dialisato. Então, às vezes, você tem que fazer trocas com menor volume, com mais frequência. Então, isso nesse último trimestre é quase que um imperativo. Você reduzir o volume do dialisato e aumentar a frequência. Isso num paciente baixo transportador pode ter algum problema em potencial, mas o seu grande aliado, né, da grávida em DP é a função renal residual. Então, mais uma vez, a nossa estrela, né, no contexto de diálise peritoneal, que é a função renal residual, ela também brilha na situação da grávida, na urêmica grávida, e isso traz uma vantagem potencial aí para maior ainda para a diálise peritoneal. Tá? Então, assim, não há dificuldade, você pode manter a DP, só com esse cuidado aí de no finalzinho você reduzir o volume de fusão e aumentar a troca. Na transição pós-parto, né, já na puérpera, aí você tem que converter. Sobretudo se a via for abdominal, e em regra você vai ficar limitado de usar a cavidade peritoneal num primeiro momento. Então você precisa converter para HD. Se não precisa tirar o catéter, pode manter o catéter. Se o paciente não tiver fístula, implanta um CDL e converte para HD, 2 a 4 semanas de pós-puerpério, pós-parto, no período puerperal, você pode já pensar em voltar para a diálise peritoneal. Então tem esse pulo do gato, né? Você precisa converter para HD, principalmente nos partos cirúrgicos, né? No pós-parto imediato. Eu levantei a bola aqui da Marisa, ela colocou um comentário aqui que já atendeu várias gestantes com doença renal crônica, né? Marisa é a referência de nefrologia em uma maternidade aqui em Belo Horizonte, algumas em hemodiálise, mas nenhuma em diálise peritoneal. Realmente, a hora que você junta duas coisas que são raras, o efeito matemático disso, nem a Marisa conseguiu enxergar. Mas eu concordo ipsiliter quando você falou, é basicamente o que a gente tem na literatura. Outra pergunta que veio da Bela Oliveira foi com relação à mulher que quer engravidar. Tem alguma coisa de diferente que a gente tem que se preocupar em relação a não doente renal crônico ou doente renal crônica em estadio não terminal? É outra boa pergunta. Eu acho que tem duas coisas fundamentais aí que o médico precisa se ater, né? Então, primeiro é o aconselhamento familiar, né? Lembrando que, embora a taxa relativa de sucesso do ciclo gravídico puerperal ele tenha aumentado nos últimos 20 anos, se você compara com a população geral, ainda a taxa de insucesso é significantemente maior. Aí nós estamos falando de complicações materno-fetais, né? Que não são triviais. Então é importante o médico orientar. Olha, tem um risco maior para você, tem um risco maior para o neném, tem um risco maior de má formação, de prematuridade. Então, esse aconselhamento ele é muito, muito importante. Feito isso, e a mulher ela está convicta no desejo de engravidar, você tem que tirar aqueles fármacos que podem interferir aí com o bebê. Então, e isso é muito comum no ambiente nefrológico. O clássico aí são os IECA-BRA. Então, nesse cenário, você precisa de tirar esses fármacos, por exemplo. Então, ficar atento aí com o medicamento e o aconselhamento
da mulher, do casal, acho que é muito, muito importante, porque a condução é uma parceria, né? A gravidez, ela é possível, ela inclusive pode ser levada a termo, mas é importante que essa orientação seja feita para que a grávida, a futura mamãe, ela tenha ideia do que vai acontecer ao longo do ciclo gravídico, né? Porque, por exemplo, o número de consultas após o primeiro trimestre, elas às vezes faz de 15 em 15 dias. No último trimestre, faz semanal. Então, não é um pré-natal convencional, é um pré-natal de altíssimo risco, mas ainda assim possível. Eu acho que se essa parceria for sólida, estreita, a gente consegue aí minimizar tanto os danos físicos quanto os eventuais danos psicológicos, né, que essa trajetória pode eventualmente acarretar. Mas eu traria até uma mensagem de otimismo, tá? Eu acho que se essa parceria for bem feita, a paciente estiver bem olhada, sobretudo se ela tiver boa função renal residual, é possível, tá? Então, tendo esses dois cuidados em mente. Olhando a metade cheia do copo, eu acho que é isso. Olhando a metade vazia, eu diria que não é uma coisa para amadores. Eu Não é, acho que você tem que definitivamente não. estar É, definitivamente preparado e com respaldo aí de uma equipe multiprofissional, com um bom obstetra que está acostumado com esse tipo de situação, e sabendo de todas essas dificuldades que você levantou muito bem. mas assim, queria reforçar essa mensagem, né? Então, o dado de literatura, o que a literatura nos traz, é que a taxa de fertilidade na hemodiálise é um pouco maior do que a diálise peritoneal. Mas a taxa de sucesso da gravidez é maior na DP. Então, eu destacaria aí o potencial benefício da diálise peritoneal para uma paciente que eventualmente quer engravidar. Essa resposta não é definitiva, são especulações que a literatura ainda traz, mas a gente tem aí, do ponto de vista de racional, indicativos bastante robustos que o método, de fato, possa ajudar a grávida urêmica a conseguir uma gravidez de sucesso. Show de bola. Eu acho que esse foi um assunto que a gente não tinha abordado até então, e ainda dentro das situações especiais, nós recebemos duas perguntas da Reisla e da Lívia Mari a respeito do manejo do paciente assítico. Isso foi uma coisa que a gente comentou durante a live de situações especiais, onde a gente falou tanto de cardiorrenal quanto também do paciente assítico. E a pergunta inicial é: cuidados de maneira geral com esse tipo de paciente? E a segunda pergunta com relação ao PET nesse caso. A primeira pergunta eu acho que vai ser a gente vai relembrar um pouco. A segunda vai ser uma novidade. Eu achei bem interessante a pergunta. Ô, Netão, então deixa eu vou aproveitar que a Paulinha tá, a Paula Versosa lá do HC, ela tá na nossa audiência, ela teve um caso recente aí de um paciente cirrótico assítico em programa de diálise peritoneal. Vou tentar dar uma pegada mais prática para vocês. Então é o seguinte, esse paciente ele pode estar em diálise peritoneal. A diálise peritoneal ela tem vantagens em relação à hemodiálise, principalmente do ponto de vista da estabilidade hemodinâmica, ok? O grande problema é o paciente com ascites importantes, grau 3, ascite tensa. Então, esse paciente, qual que é a recomendação que a gente dá? Você implanta o catéter nesse paciente, o implante é até fácil de ser feito, e você pode fazer uma primeira drenagem da cavidade. Então, você já usa o próprio catéter para fazer uma paracentese de alívio, principalmente naqueles pacientes com ascite grau 3, ascite tensa, que está eventualmente trazendo alguma repercussão. Lembrando que se você fizer paracentese com mais de 5 litros, você tem que tomar cuidado por causa da instabilidade. E, idealmente, você tem que repor albumina para esse paciente, tá? Mas você pode usar o próprio catéter para esvaziar a cavidade peritoneal. Você faz uma paracentese de alívio. Esse catéter vai cumprir o período dele de break-in, você tende a seguir normal. Se você precisar de antecipar, você tem que tomar um pouco cuidado por causa do maior risco de vazamento, né? Ele já tem líquido dentro da cavidade. Então, quando você começa a diálise nesse paciente cirrótico assítico, a diálise ela acaba servindo como uma paracentese de pequeno volume. Então, como é que você faz na prática, né? Então, esse paciente precisa ter, classicamente, o que a gente vê é o paciente manejado em técnicas contínuas, com líquido o tempo inteiro na cavidade. Isso é importante porque a presença do líquido, do dialisato, ele pode ajudar a subverter aquelas forças que estão ajudando a formar
o efluente acítico, então coloca o paciente com líquido o tempo inteiro, então precisa ter dia ou noite úmida também. Na drenagem do paciente, você faz uma drenagem que a gente chama de drenagem controlada. Então, você pôs o catéter, fez uma paracentese de maior volume, drenou lá 4, 5 litros do paciente. Uma semana depois, 10 dias depois, você começa a peritoneal. Quando você começa a peritoneal, você vai infundir 2 litros, por exemplo, num ciclo típico, e drenar 2.300, 2.400. De tal sorte que em cada ciclo de diálise, você consegue ali tirar efetivamente um litro, de 1 a 1,5 litro de líquido acítico, né? É a resultante, o balanço líquido final é aquilo ali. Você não precisa colocar bolsa hipertônica, que o objetivo seu não é filtrar, você está tirando o volume desse paciente. Então, no final das contas, ao cabo de alguns dias, você sempre fazendo essa ultrafiltração negativa controlada, o paciente ele vai esvaziando progressivamente a cavidade e chega um ponto que ela fica muito próxima de uma diálise convencional, entende? Então, o método ele serve para tratar a ascite, vai tratar de maneira suave, de maneira branda, de maneira controlada, e depois não tem muito segredo, você vai manejar mais ou menos como um paciente convencional. Então, 2 pulos do gato, tá? Implanta o catéter, esvazia a cavidade. Num segundo momento, técnicas contínuas, fazendo essa drenagem controlada. Então, você sempre drena mais do que infundiu o volume que você quiser. A minha sugestão é 300 a 400 ml em cada ciclo. A Reisla está perguntando, o CAPD é o clássico, Reisla, para esse tipo de terapia, mas você pode fazer também CCPD, tá? Não é impossível. O CCPD, eu sugiro começar com o CAPD, você esvazia, trata a ascite, melhora o ambiente acítico e num segundo momento você converte para a cicladora, tá? Então faz aí 1 mês, 2 meses de CAPD, o paciente controlou aí a ascite, você pode converter para CCPD. Outra E a mesma vantagem impressão, Fernando, deixa eu só te cortar, trabalhei num hospital que foi o Felício Roxo durante muitos anos, com pacientes hepatopatas, né, um grande centro transplantador de fígado. Então, tive alguns pacientes. E é exatamente isso aí. É impressionante como esses pacientes se adaptam bem. O paciente, assim, para ele cai como uma luva. E eu fiz um post que nós colocamos na Nefro Academy, se vocês forem aí no feed, tem uma sugestão de como fazer isso na prática, de como ir drenando essas primeiras 2 a 4 semanas. Então tá lá prontinho para vocês procurarem aí no feed, manejo do paciente ascítico, não tem muito tempo. Num primeiro momento, então, vira uma paracentese controlada, entendeu? E você usa, na verdade, ali o dialisato, é óbvio, né? Ele vai cumprir a finalidade dele, mas ele também oferta glicose, né? Então, nós já comentamos isso numa live anterior. Esses pacientes, eles têm um quadro aí de depleção energético proteica muito importante, quando eles comem, a regra é que ele comece dessa forma. E esse aporte calórico advindo da glicose também pode ter um potencial benefício. Portanto, a gente estimula aí o uso da diálise peritoneal nesses pacientes ascíticos, inclusive os pacientes com ascite grau 3. Beleza. E a pergunta que veio da Reisla foi: e o PET nesses casos? Como fazer? Eu acho que você já deu, de uma certa maneira, entregou o que vai acontecer depois de 1 mês e meio na diálise peritoneal, mas eu queria que você falasse. Tem alguma diferença, tem algum cuidado nesses pacientes? Não. Você vai fazer o PET normal, Reisa, só tem um detalhe. Esse paciente, em regra, é autotransportador. Esse paciente ele tem, na verdade, uma hipervascularização da circulação peritoneal. Então, em regra, ele é um paciente autotransportador. Então, num cenário de CAPD, se isso se comprovar, se o seu paciente depois tiver algum problema relacionado a isso, você tem que fazer ciclos mais frequentes, tá? E eu vou te falar que os casos que eu tive, eu fiz exatamente isso que você descreveu. CAPD no início, ascite controlada, DPA, e normalmente precisando de trocas mais rápidas pelo padrão de ser autotransportador.
Acho que a gente conseguiu responder as perguntas das situações especiais. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui. E se vocês estiverem achando interessante, clica nesse aviãozinho aí, chama a turma aí, amigos, colegas, profissionais que trabalham com vocês para essa live especial, essa masterclass a respeito de DP. A gente falou também, Fernanda, a respeito de adequacidade, de dose de diálise. E a Priscila Rossi perguntou para a gente o seguinte: esse negócio dessa tal de diálise incremental, a gente chegou a comentar a respeito dela, eu acho que de uma forma natural ela poderia ter nascido na DP, mas ela acabou nascendo até mais vindo da HD para a DP. Como é que você vê isso? Eu sei que você tem uma experiência grande com incremental na diálise peritoneal. Como é que você usa isso no seu dia a dia? Então, de maneira bastante simplificada, né? Então, a diálise incremental, ela vai ser toda diálise cujo padrão de prescrição é inferior àquela que você faria habitualmente. Então, porque não existe uma definição muito clara, porque ela é o suficiente para complementar a função renal residual do paciente. Então, lembrando que o KTV renal é um aliado muito valioso para a gente. Então, a gente usa a diálise para complementar essa função renal residual, também medido pela cinética da ureia, através do KTV renal. Ela varia muito. Você pode fazer um incremental aí 3, 4, 5 vezes na semana. Ainda assim, ela é considerada uma estratégia incremental. O KTV-alvo é o mesmo. Ele continua sendo 1,7, só que é o KTV total. Então, você começa um padrão de prescrição, vai tateando seu paciente clínico e laboratorialmente, e depois se certifica se você está na meta com o KTV. Isso pode ser feito aí 30. Eu sugiro que com 30 dias você já programar o primeiro KTV, não espaçar mais que isso numa estratégia incremental, porque isso te proporciona fazer esses eventuais ajustes. A experiência que a gente tem é uma experiência grande com a estratégia incremental. Ela é um poupador de glicose, ela é um poupador da função, é uma poupadora da função renal residual. Eu tenho pacientes, né, que estão em estratégia incremental há 3 anos. É óbvio que a gente acompanha de maneira sistemática a função renal residual. Então, pelo menos a cada 4 meses, a gente dosa o KTV peritoneal e renal, vamos fazendo os eventuais ajustes. Esse paciente ele tem uma perda que é inexorável da função renal residual, mas ela é lenta. Então, assim, você veja, você conduz um paciente com estratégia incremental, estou falando de DP 3 noites por semana, e pacientes muito bem. Então, não tem muito segredo, você não precisa complicar, eu não faço cálculo inicial, eu faço uma prescrição inicial e vou acompanhando, do ponto de vista clínico, laboratorial e com KTV na mão de maneira precoce. E eu vou te falar que ela é poupadora de qualidade de vida, porque quem tem um paciente incremental e a hora que você fala com ele, assim, você não precisa fazer todo dia, não dá para você fazer dia sim. Ela é incrementadora de qualidade de vida. Exatamente. E aí eu vou te provocar, porque é uma pergunta que eu eventualmente respondo, tanto em rede social quanto pessoalmente, é o seguinte: mas você não tem dificuldade para na hora de aumentar a dose, porque eventualmente isso acaba chegando mesmo? Como é que você faz isso no seu dia a dia, Fernando? Não, então, eu não tenho dificuldade, mas é um acordo tácito que a gente tem com o paciente, com a família. Então, num primeiro momento, você não promete que ele vai ficar assim a vida inteira, né? Essa é uma estratégia inicial, você coloca prós e contras, até vai te ajudar muito o paciente, às vezes, no início da terapia, do ponto de vista de aceitação e até aderência, mas eu não faço nenhuma promessa que ele vai ficar numa estratégia incremental o tempo inteiro. Então, você julgando franco com o paciente, com a família, montando aí um cenário de evolutivo, isso é um acordo tácito. A hora que precisa de acontecer, a transição acontece. E lembrando, né, que ela não é uma transição abrupta, em regra, né? Então, você não passa de uma DP incremental 3 noites por semana para 7 noites por semana. Você pode passar para 4, para 5. Então, você vai tateando isso aí conforme a evolução aí clínico-laboratorial do paciente. Então, ela não é também uma transição abrupta. Essa transição mais gradual também ajuda na aceitação. Um negócio que eu faço muito, Fernando, é me colocar na posição de parceiro. Eu estou aqui para te ajudar. Tudo que for para te... Eu não estou aqui para resolver um número, eu não estou aqui para ter um KTV bom. Eu estou aqui para te ajudar, efetivamente.
E nessa conversa você ganha o paciente. Então, e isso não é só na DP, né? É na DP, é na HD, é no tratamento conservador. A hora que a gente se coloca numa posição de tutoria, ao invés nessa posição convencional que o médico costuma ser de autoritarismo, definitivamente a coisa flui de uma maneira extremamente leve. Eu Não tem também dúvida. não tenho grandes problemas com relação Mas a isso. exatamente, a mensagem aí para a turma que está nos ouvindo é essa, é muito tranquilo, assim, esse não é um problema em definitivo, uma eventual necessidade de incremento na dose da DP, em definitivo. Muito bom. Outra pergunta que nós tivemos, essa pergunta veio do Leandro Soares. A gente falou, tem uma live toda a respeito de complicações mecânicas, onde a gente fala daqueles quadros relacionados ao aumento da pressão intraabdominal, falamos um pouquinho aí a respeito de hérnia. E a pergunta do Leandro é sobre a fístula pleuroperitoneal, o hidrotórax. E a pergunta direta dele, tratar ou mudar o método? Então, esse é um problema relativamente raro, não. É um problema raro em diálise peritoneal, mas é temível, porque na grande maioria das vezes o tratamento é frustro, você tem que de fato converter. A experiência que eu tenho, né, você vê que eu lido com diálise peritoneal aí há mais de 15 anos, e até hoje tive só 2 casos de Estou fístula na sua peritônio frente. pleural. E os dois, o tratamento foi, eu tentei, na verdade, a pleurodese, a esclerose pleural, o tratamento ele não funcionou, os pacientes tiveram que ser convertidos para HD, mas você tem uma experiência diferente, né? Eu tenho uma experiência completamente distinta da literatura. Todos os meus casos foram com o Frederico Lins, cirurgião torácico, e eu tive uma resposta, pelo menos em algum momento, de 100% dos pacientes. Todos eles eu consegui manter em diálise peritoneal. Só um acabou migrando, porque com um tempinho ele acabou voltando a ter alguma coisa, e ele mesmo falou, não quero e tal, vamos mudar, tá E ele tudo bem. faz uma Então, técnica especial, o que você cara, é acha que é o engraçado que pulo do quando gato teve aí? a primeira situação, a hora que você vai para a literatura, tem uma descrição de você dar uns pontos no diafragma tentando fechar poro. E aí eu cheguei com isso, mostrando para ele, falou, Neto, isso não existe. Isso não tem como, não dá para a gente ver isso aí, mas confia em mim. Eu vou talcar a pleura e eu acredito que do jeito que eu faço lá, não sei se tem alguma coisa diferente do outro, se foi uma pura coincidência. Se eu não estou enganado, foram 5 casos que eu tive, que eu vi, não todos sob o meu cuidado, mas na equipe que eu coordenava até então, e todos com muito sucesso. Eu vou te falar que não é um Então, acaso não, tá? É uma experiência realmente diferente, interessante, é, bem interessante. Fred é um cara que realmente, para isso, é minha grande referência nessa situação. Há algum tempo que eu não vejo essa complicação. O Leandro, que fez a pergunta, inclusive, estava aqui, ó. Tive 3 casos, só tentamos o tratamento em um paciente, sem sucesso, por isso a pergunta. Então, da próxima vez, Leandro, qualquer coisa me chama aí no direct e coloca em contato com o Fred, se você for aqui de Belo Horizonte. Bom, aproveitando a questão das complicações mecânicas, eu fiz algumas enquetes ao longo dessa última semana e uma delas foi o seguinte: olha, paciente que está com dor abdominal na drenagem, será que vale a pena fazer Tidal? A resposta da nossa audiência foi bem legal. 75% acham que sim. Qual que é a sua experiência com isso? Funciona, Fernandão? Funciona bem. E acho que primeiro você tem que insistir um pouco, né? Então, assim, a dor na drenagem, ela não é incomum. E, obviamente, ela está relacionada à posição do catéter. A experiência que eu tenho é que, às vezes, depois do primeiro mês em diálise, essa dor tende a se arrefecer. Ela tende a melhorar. Então, você não precisa sair na doida mudando para Tidal. Acho que você pode insistir um pouquinho, pede um raio-x, avalia o uso de laxativo no paciente. Mas aqueles casos que a dor é persistente e ou incapacitante, a Tidal é uma boa indicação e a taxa de resposta, na minha experiência, é bastante elevada. Eu nunca tive que tirar um paciente do programa, e olha que a gente tem um programa bastante robusto, nunca tive que tirar um paciente do programa por causa de dor à drenagem. Eu também tenho a mesma experiência que você.
Eu já li um trabalho na verdade, uma descrição anatomopatológica de que, à medida que o tempo vai passando, parece que vai criando uma espécie de uma cicatriz, de uma fibrose ali naquela região onde o catéter fica mais, e que talvez isso aí reduza esse desconforto, né? Aquela beliscada no peritônio que está acontecendo com a drenagem. E todos os meus pacientes que eu não tive sucesso de falar assim, ó, aguenta um tempinho, isso vai melhorar e tudo mais, com a Tidal a coisa veio. Eu não sei se foi a Tidal ou se foi o tempo que acabou É. vindo e resolvendo o problema. O que às vezes eu faço, a Tidal é um bom método, você consegue boa adequacidade, não tem problema nenhum para a gente ficar em Tidal. Pelo contrário, a adequacidade você tem até ganhos com ela. Mas às vezes o paciente ela só tem um custo um pouco maior, né? Você gasta um pouco mais de, de Solução. dialisato. Então, às vezes, você pode fazer a Tidal um período e depois tentar voltar para uma técnica convencional que também, em regra, funciona bem, a dor vai embora e o paciente fica bem numa estratégia convencional. Você só Muito tem que ter o bom. pulo do gato, né, na hora de prescrever a Tidal, né? Muita gente não sabe prescrever. Do ponto de vista operacional mesmo, como é que isso é feito, quanto que você deixa na cavidade, né? Geralmente as máquinas trabalham com um percentual aí do, do volume de infusão. Então, um volume tidal, um volume de permanência, ele vai variar aí, vamos colocar entre 200 a 500 ml de volume tidal. Eu sempre começo com um volume menor e o resto é o volume de ciclagem. Mas do ponto de vista de prescrição, você trabalha em termos percentuais, entende? Então você tem que ficar atento aí do ponto de vista operacional na hora de fazer a prescrição da Tidal. Então, a Eu enfermeira sigo precisa normalmente ter que ter aquela alguns ordem de conhecimentos. 10 a 20% É isso aí, do, do, 20% do volume. é uma boa métrica. É um bom norte, pelo menos, né? É, Muito bom. Complicações infecciosas. Falamos um bocado a respeito de peritonite, infecção de catéter, infecção de túnel. Aí veio a pergunta da Maria Lúcia. Toda secreção no catéter é infecção? E se não, o que fazer? não, nem toda secreção no catéter é infecção, nem todo eritema é infecção. Então, esse tópico de infecção de ósseo de saída, ele também não é um tópico, parece simples o diagnóstico, mas eles ficam muito com dúvida, né? Então, por exemplo, a gente faz profilaxia universal como pirocina. E às vezes o excesso de pomada, um pouco menos na pomada, mas com creme, o creme hoje a gente quase não acha, mas ainda assim acontece com a pomada, pode formar um lago, principalmente naquela face ventral do catéter. E aquilo às vezes confunde com secreção. Então, num primeiro momento, você pode ter dúvida. Lembrando que a secreção pode acontecer de maneira isolada, sem eritema. Então, mas o clássico é que você encontre o eritema associado à secreção. A secreção, gente, ela pode estar confinada ao ósseo de saída, e nesse caso é mais fácil de tratar essa complicação infecciosa, ou ela pode estar associada à tunelite. Quando ela está associada à tunelite, a taxa de sucesso terapêutico é menor e você pode eventualmente ter que tirar o catéter. E às vezes o lago supurativo, a secreção, ela fica no trajeto do túnel. Então, num primeiro momento, você não vê a secreção no orifício de saída. Então, você precisa usar uma técnica correta de avaliação do orifício de saída barra túnel, para que com a estratégia de dígito-pressão você consiga empurrar aquela secreção para o orifício de saída e fazer o diagnóstico. Porque se a análise foi só ectoscópica, superficial, se você não tiver essa estratégia de ordenha do túnel, às vezes você não faz o diagnóstico. Então, lembrando que a secreção ela precisa ser uma secreção claramente purulenta. Mas, na dúvida, manda para exame. Então, o que você pede no exame da secreção? Você pede GRAM. O GRAM é muito útil para te falar se tem fungo ou não, ou de maneira rápida, e também para te orientar a antibioterapia mais rapidamente. E a cultura. Então, você pede a cultura aí da secreção obtida por suave. Lembrando que a técnica de coleta é importante, né, Neto? Você também não coletar muito agente da flora cutânea. Então, você precisa ter uma técnica correta. Mas se ficou na dúvida, você coleta
secreção. Né? Na dúvida, Prohel, até porque aquilo ali pode ser a porta de entrada para a sua peritonite, que é um caos para nós e para os pacientes que estão em DP, né? Exatamente. Muito bom. Dúvida que eu achei muito legal da Érica. Como conduzir um paciente em diverticulite que faça DP? A condução, ela não é muito diferente de um paciente com diverticulite não DP. O problema é o diagnóstico, né? Porque a diverticulite, ela passa a ser um inimigo oculto ou subclínico. Ela se confunde com a peritonite relacionada ao tratamento, e às vezes o que vai te chamar a atenção para a possibilidade de uma complicação intraabdominal, exemplo de verticulite, é o crescimento, é cultura polimicrobiana. Então, o paciente está com uma clínica sugestiva de peritonite, você seguiu o trâmite normal, o caminho normal seu do manejo, e aí chega a cultura. E aí vem mais de um germe. Gram positivo, gram negativo. Isso deve te fazer suspeitar de uma complicação intraabdominal. Nesse caso, você tem que ir para um método de imagem, às vezes é aí que você vai dar o diagnóstico da diverticulite. Ou então o paciente que não melhora, né, Neto? Você tem uma cultura na mão, o antibiótico está adequado, ele está na dose certa, e o paciente ainda assim não melhora. Então, você tem que lançar a mão, às vezes, de um método propedêutico por imagem, tá? Então, o manejo da diverticulite em si é exatamente igual a um paciente não DP. O desafio, na verdade, é o diagnóstico. Então, eu faço a lembrança para vocês, destaco a importância da cultura polimicrobiana. Cultura polimicrobiana é igual à investigação da cavidade intraabdominal. Habitualmente, Fernando, quando a gente tem uma peritonite, a gente tenta utilizar a via intraperitoneal. Numa situação de uma peritonite secundária, você vê algum sentido de utilizar a via do catéter para fazer o uso desse antibiótico? Por exemplo, numa diverticulite que não exige um tratamento cirúrgico de imediato? Então, sentido eu até vejo, sabe? Mas como a gente não tem muito respaldo disso aí do ponto de vista de literatura, eu prefiro seguir as vias convencionais, entende? Eu trato como uma diverticulite, entende? Mas eu acho que tem sentido, tá? Mas não me atreveria a conduzir dessa forma, eu prefiro tratar aí, o que vai conduzir o tratamento é o diagnóstico da complicação secundária, eu vou tratar de maneira clássica, entende? Eu estou falando isso porque eu tive um caso que eu acabei extrapolando, eu concordo com você que na regra eu não faria, mas esse paciente ficou grave, acabou indo para o CTI e tal, inclusive com dificuldade de ser levado para o bloco cirúrgico. Falei, ó, vamos tratar pelas duas vias, da venoso, da intraperitoneal, mas infelizmente esse paciente acabou sucumbindo, falecendo, um quadro muito grave. Nesses casos, dessas complicações secundárias, né, o grande problema é que você tem que ter uma cobertura adequada para anaeróbio, né? E eu não tenho muito manejo aí dos antibióticos anaerobicidas por via intraperitoneal. Não domino muito aí a farmacologia desses fármacos. Eu nunca usei metronidazol intraperitoneal, Eu acabei clindamicina usando intraperitoneal. meropenem na época, que Entendi. foi a medicação, acabou sendo usada tanto intraperitoneal quanto endovenosa. Mas um caso realmente completamente fora da curva, não é. A diverticulite já não é uma coisa muito frequente em DP, não tive tantos casos assim. Numa situação tão grave assim, foi o único caso que me vem à cabeça. Fiz uma outra enquete, Fernando, a respeito do uso de profilaxia antifúngica num paciente usando antibiótico para uma amigdalite. 65% responderam não. Eu queria que você comentasse. Pois é, essa também é uma pergunta capciosa, né? O conceito, porque isso aí é um terreno movediço do ponto de vista de literatura, você não tem nada muito robusto, né, Neto? O conceito é que, se você usa um ATB de amplo espectro, por qualquer motivo, você vulnerabiliza o paciente para uma infecção fúngica secundária. E aí estaria o racional estabelecido para o uso da profilaxia. Nesse sentido, o uso da amoxicilina por um foco odontológico, dentário, ela se enquadraria nesse critério. Tá? Então, a resposta é sim, eu usaria. Eu também usaria, apesar dessa potencial discussão. Eu acho que o custo
de uma peritonite fúngica é infinitamente superior a um ciclo curto aí de um antifúngico. Habitualmente eu uso nistatina. Bora lá. Dicas práticas. Uma pergunta do Ramon. Aquecimento das bolsas. Como fazer na diálise peritoneal? Queria que você falasse um pouquinho tanto do APD quanto do CAPD. E a consequência de não aquecer. Então, no APD você não precisa aquecer porque ela já vai aquecida, né? No CAPD, eu vou te sugerir reforçar para o paciente o que não fazer. Peça a ele para não colocar em forno de micro-ondas. Não colocar em banho-maria, obviamente, né? Então, você tem que, na verdade, Fazer um ter melado. um melado, né? Micro-ondas nenhum, porque o paciente fica tentado, às vezes, a colocar rápido, né? Então, e você não deve fazer. O aquecimento, na verdade, ele vai ser um aquecimento por difusão de calor. Então, o melhor é uma lâmpada quente em cima da bolsa. Então, você confina essa lâmpada, uma lâmpada incandescente numa caixa, num caixote, e aquilo ali vai, por emanação, fazer o aquecimento do líquido. Na nossa live original sobre o tema, eu até te lembrei, né, Netão, quando você era criança, passava o camarada na porta de sua casa, vinha trocando garrafa por pintinho, você lembra? E os pintinhos morriam tudo de frio, né? Então, uma coisa que a gente fazia era pegar um caixote, a Janaí tá lembrando, a chocadeira. A gente pegava um caixote, uma lâmpada incandescente, deixava os pintinhos tudo quentinho lá dentro. É exatamente é a mesma técnica aí. É um aquecimento por emanação. Achamos uma solução para aquelas lâmpadas lá do consultório que a gente colocou para ficar bonito e que Só tá esquenta a nossa faltando, cabeça. só tá faltando o cara do carrinho, né? Muito bom, muito bom. Chocadeira, isso mesmo, chocadeira, isso aí. Muito bom. Exatamente. Uma outra enquete que eu A acabei de fazer foi o consequência seguinte. de não fazer, né? É dor, né? Boa, esqueci Consequência disso. de não, a consequência de não fazer é dor e acontece com muita frequência aí no CAPD. Muito bom. Uma outra dúvida, uma enquete que eu levantei foi o seguinte, ó, um jovem ativo trabalha sem diurese residual, baixo transportador. APD é possível? 66% responderam que sim, é possível. É ou não? De fato é possível. Nesse caso, de maneira resumida, você faz uma CAPD invertida com a máquina, né? Então você coloca ele num período noturno mais prolongado, 10 a 12 horas, para você convencê-lo a isso, faz ali 3 trocas noturnas e pode fazer uma permanência prolongada com ecodestrina, se isso for disponível na permanência diurna, ou trocas prolongadas com glicose, seja de maneira contínua, seja de maneira quebrada, né? Então você pode colocar, por exemplo, fazer 2 trocas diurnas com bolsas de 2,5, por exemplo, se você não tiver ecodestrina disponível. Mas é basicamente um CAPD invertido, né? E vou te falar que funciona e a qualidade de vida dos pacientes nessa situação, né, que são ativos, trabalham, tal, é outra, né? Do APD, perdão. O CAPD funciona muito bem, mas em termos de qualidade, para quem quer manter-se ativo, complica bem o nosso dia a dia. O nosso programa lá, a gente tem basicamente, eu diria que quase 100% dos pacientes devem ser pouquíssimos que nós temos lá em CAPD. Eu não sei se você tem esse número exatamente de cabeça. Não, em CAPD acho que a gente, hoje, acho que a gente só tem um paciente em CAPD. Só tem um Realmente, paciente. eu acho que a tendência, até por mão, por facilidade que a gente tem hoje, e por ter realmente essa flexibilidade de, independente do perfil de transporte, conseguir fazer esse ajuste fino com a máquina, a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Lembrando, Netão, que a ecodestrina, ela favorece mais, tá? Porque, olha só, nesse desenho que eu coloquei, você coloca o paciente aí, por exemplo, 10 horas na cicladora e 14 horas com ecodestrina. Então, ele termina infundindo, vai passar o dia inteiro com ecodestrina e começa drenando, entendeu? Na prática, não muda muito para ele. Entendeu? Se porventura ele fosse dia seco antes, né? Boa. Fernando, nós estamos caminhando aí para o final, temos mais aí 6, 7 minutinhos. Tem uma pergunta aqui que não tem
diretamente a ver com DP, mas que está fervilhando na comunidade nefrológica, que é a respeito de um trabalho que ainda não foi publicado, ele só foi apresentado, e a gente, de uma certa maneira, teve algum tipo de acesso a resultados, de forma ainda não oficial, que é o DAPA-CKD. Qual que é a sua impressão a respeito desses dados preliminares? É uma coisa que te impressionou, esses inibidores da SGLT2 trazendo benefícios? Quem fez essa pergunta para a gente foi a Fer Onco Mendes. Então, na verdade, né, eu já tenho, assim, nós já temos estudado essa estratégia há algum tempo. Ela é uma estratégia interessante, desde o início me chamou a atenção, porque do ponto de vista de nefroproteção, o mecanismo era muito elegante, era muito interessante e parecia muito com o que os IECA-BRA fizeram para nefroproteger, que era basicamente resgatar o feedback túbulo-glomerular. Então, quando você impede a absorção de glicose lá no túbulo proximal, o sódio ele é absorvido junto. Se a glicose ela não é absorvida, esse paciente ele vai ter uma perda urinária de sódio, uma natriurese proximal, e esse sódio chega na mácula densa. A oferta de sódio à mácula densa resgata o feedback túbulo-glomerular. E o que é o feedback túbulo-glomerular? É a vasoconstrição da arteríola aferente, que é um vaso de resistência. Então, se você contrai a aferente, toda a pressão sistêmica é dissipada e chega mais baixo no glomérulo. Você perceba que os IECA-BRA fazem a mesma coisa, mas atuando preferencialmente na eferente. Mas era um mecanismo mecânico. Você reduz a pressão no glomérulo. E nós já tínhamos, na verdade, muito mais do que a prova do conceito, os IEC-BRA são consagrados para isso, que reduzir a pressão dentro do glomérulo funciona. Então, esse era um mecanismo diferente, inovador, mas que reproduzia, de certa maneira, a ação do IEC-BRA. Nos estudos em diabéticos, no grupo intervenção, a redução de risco no estudo Canvas, o EMPA-REG, era mais ou menos aí na casa de 25%. Que era o que os IECA-BRA fizeram quando eles foram testados como intervenção. Então, era algo crível, do ponto de vista relativo, parecido com que drogas de mecanismo análogo, né, análogo do ponto de vista da pressão no glomérulo, fizeram. Então aquilo me pareceu bastante razoável. O acúmulo das evidências ele foi nesse sentido. Então, se foi dentro daquela nossa perspectiva bayesiana, né, Netão? Essas evidências foram se acumulando e a probabilidade de benefício real nesse ecossistema de hipótese, ele foi ficando mais forte. A questão era saber se isso funcionaria em pacientes não diabéticos. Porque se esse mecanismo existir, isso aí não dependeria aí, da presença do diabetes, bastava diminuir aí o TM da glicose no tubo proximal, então isso não precisaria ser diabético para isso. E se isso fosse verdade, o mecanismo aconteceria também nos pacientes não diabéticos, que é o que o DAPA-CKD ele mostrou. Eu não vi o estudo, Neto, eu estou com uma curiosidade de ver o desfecho, o desmembramento do desfecho primário, sabe? Quero dar uma estudada melhor, mas do ponto de vista de ecossistema de hipótese e de análise bayesiana da evidência, o resultado ele não é surpreendente. Ele faz eco aos estudos anteriores. Tá? Então, não é nada surpreendente. O surpreendente foi só a redução relativa do desfecho, que eu achei grande demais, boa demais para ser verdade. Tá? Mas é uma notícia que não deixa de ser alvissareira. Eu recebi hoje os slides da apresentação, ainda não os vi na totalidade, mas vou te encaminhar. E a publicação, pelo que eu fiquei sabendo, vem nos próximos aí 14 dias. Vamos ver o que vai ter de fato para a gente fazer uma análise a respeito do trial per si. A Marisa está perguntando se o desfecho é composto. É composto sim, Marisa. E um deles era dobra de creatinina, mas teve morte também. Eu quero ver exatamente o que ele mostrou. Fernando, eu acho que a gente conseguiu, além de fazer uma boa revisão de DP, hoje fazer
esse bate-papo, pegando as dúvidas da nossa audiência. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai compilar isso tudo, vai montar um canal no YouTube da SBEAK, da Nefro Academy, perdão. E a partir da próxima semana a gente começa uma nova fase aí falando de outros temas da nefrologia. E eu quero muito a participação de vocês. Então, ao longo dessa semana, eu vou soltar algumas caixinhas de perguntas aí a respeito de temas. A gente não vai fazer um módulo lá, não, glomerulopatias, hipertensão. A gente vai falar de temas variados, então, de temas do momento. Então, tudo que vocês tiverem interesse, mandem para a gente, porque a gente é do nosso interesse levar essa discussão para a comunidade científica, para a comunidade nefrológica e fazer esse canal aqui ser realmente uma grande referência nesse bate-papo entre nós e vocês. Fernandão, teve bom, viu? Como sempre, Netão, show de bola. Valeu demais. Turma, grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, gente.